Olá, você que nos acompanha, estamos iniciando mais uma edição do podcast Falando Nisso, podcast da 102, podcast da Alternativa FM, sempre no oferecimento especial da Avelino Braganholo, papel e embalagens e também o Mercado Marine de Passos Maia no centro, sempre com muitas ofertas para você. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui no nosso podcast o Fábio, ele que é o diretor da Associação Hospitalar Vargião, Fábio Alves Correia, é isso? Seja bem-vindo, Fábio. Isso mesmo, Wagner. Obrigado pelo convite, obrigado também pelo espaço de a gente se apresentar um pouco da vida, um pouco do trabalho, daquilo que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. E Fábio, antes da gente começar a falar do trabalho da Associação Hospitalar ao qual você está à frente hoje, quem que é o Fábio, da onde que vem, de onde que é natural? Conta pra gente. Então, Wagner, eu sou natural do município de Xaxim. Os meus pais atualmente residem em Formosa do Sul, mas na época que eles foram morar para lá, a minha mãe estava gestante, né? E se tratava ali em Xaxim. Atualmente é o município de Marema, eles residiam, né? Que hoje, na época, pertencia a Xaxim e hoje é município de Marema, né? Então, a origem da minha família é de Marema, Lajeado Grande, nessa região aqui, né? Xaxim pertencia ao município de Xaxim. Então, eu nasci no município de Xaxim, sou xaxiense, mas eu nunca morei ali efetivamente, né? Meus pais sempre residiram, depois que eu nasci, lá em Formosa do Sul, que na época também o município era Quilombo. Hoje também né, tem o município de Quilombo, mas se desmembrou mais 3 municípios de Quilombo, que é Irati, Formosa do Sul e Santiago do Sul. E meus pais residem em Formosa do Sul ainda hoje, né? Lá também em Formosa residem o meu irmão e a minha irmã. Nós somos em 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher. Eles residem lá também. Olha só que bacana. E você, quando era criança, estudou até que série? Como é que foi isso? Eu estudei até o 2º grau lá em Formosa, né? No município de Formosa do Sul, né? Na época de 1ª a 4ª série era na escola municipal da linha Guarani, onde que meus pais residem ainda hoje. Depois, do 5º ao 8º ano, foi na escola municipal, em Formosa, na escola Rui Barbosa. E depois, o segundo grau, eu acabei fazendo também ali, né? Com exceção do 1º ano do 2º grau. O 1º ano eu acabei indo no Colégio Marista, então estudei com os irmãos maristas em Caçador. O 1º ano do 2º grau eu fiz lá em Caçador, então. E depois eu completei o 1º ano lá, acabei voltando para casa nas férias e optei por ficar em casa, né, ajudar os pais ali e tudo mais. Eu também acabei não me adaptando muito na época com o estilo deles ou, né, com o andamento das coisas. Eu não tinha uma certa dificuldade, então eu acabei voltando para casa, completei o 2º grau lá. Depois do 2º grau, eu fui estudar com os padres diocesanos em Chapecó. Eu estudei um período em Chapecó, onde eu fiz o propedêutico, que é o 1º ano logo depois do 2º grau que inicia, e depois fiz a faculdade de filosofia em Chapecó também, residindo em Chapecó com os padres diocesanos. Nesse período que a gente morava ali em Chapecó, o estudo nosso era dividido em 3 etapas, né? Tinha o estudo em casa, o estudo na faculdade e tinha um período também que a gente trabalhava fora para se sustentar. A gente tinha um modelo diferente de formação, né? Não é que a gente ganhava tudo, né? A gente trabalhava também para se sustentar, para aquilo que a gente precisava utilizar no dia a dia, né? De materiais de higiene, roupa, e também para manter a casa, né? Alimentação, aquilo que precisava, água, luz. A gente acabava trabalhando e a gente mesmo fazia a gestão daquilo que a gente recebia, né? A gente recebia e acabava gerindo o nosso próprio dinheiro. Eu vejo como um ponto muito positivo isso. E hoje eu carrego para a vida isso.
porque foi uma situação educativa para a gente aprender a gerir o dinheiro, gerir a casa e também administrar a casa da gente. E administrar a nossa vida também, né? Não deixamos de administrar a nossa própria vida. Então, a gente tinha a liberdade, né, de querer estar lá, porque ninguém é obrigado a ficar lá. A gente tinha essa liberdade de querer estar lá. E a gente também tinha essa função de trabalhar e de se sustentar. Isso é muito educativo e eu carrego isso para a vida, porque ali a gente aprende a partilhar, a compartilhar com o outro e também se colocar na posição de querer ajudar o outro também. Porque eu ganhava mais, o outro ganhava menos, o outro de repente não conseguia trabalhar. Porque como a gente não trabalhava o dia todo, a gente de certa maneira tinha uma certa dificuldade para encontrar um trabalho de meio período só. Mas a gente é muito agradecido pelas pessoas que sempre nos ajudaram lá em Chapecó também, deram trabalho, ajuda. Isso foi muito gratificante, mas e desafiador ao mesmo tempo, porque tu tinha que trabalhar meio-dia em casa, meio-dia trabalhar e meio-dia ir para a faculdade. Mas é enriquecedor do ponto de vista de crescimento da administrativo também. E nesse seu período, Fábio, em Chapecó, você morava sozinho ou você morava com outras pessoas? Como que era? A gente morava numa casa em grupos, né? Não me recordo de cabeça exato quantas pessoas eram, né? Mas eu morei um ano no seminário mesmo, lá no bairro Seminário, no seminário. Que hoje o prédio, quem ocupa o prédio é a UNOESC lá. Mas eu e o grupo lá moramos um ano lá, né? Depois do primeiro ano, do segundo, terceiro e o quarto ano, a gente morava no bairro Santo Antônio. Já lá não tinha duas casas do seminário lá, da diocese, que a gente morava no bairro Santo Antônio, então. Da minha turma, a gente começou lá no seminário, no bairro Seminário mesmo, no propedêutico. Eu não me recordo bem de cabeça, mas nós éramos em 5 ou 6. Depois desses, claro, um foi desistindo, outro foi pegando outro caminho, né? Mas nós acabamos indo estudar em Passo Fundo em 3, né? Eu, né? O padre Edivandro, que hoje ele trabalha em São Miguel do Oeste, e o padre Vanderlei Palu. Ele trabalhou um bom tempo aqui em Abelardo e agora, se não me engano, ele está na formação em Passo Fundo, como formador lá. E você chegou a se formar? Se formou, isso. Atuou? Isso, então, depois de Chapecó, eu fui morar em Passo Fundo. Eu fiz teologia lá em Passo Fundo, né? Tem a casa da diocese lá também e tem o Instituto ITEPA, lá em Passo Fundo, que daí são várias dioceses que mantêm esse instituto e que mantêm um centro de estudos lá, né? Chapecó, Erechim, Passo Fundo, Frederico Westphalen. Se eu não me engano, na época eram essas 4. Se não me falha a memória, eram essas dioceses que mantinham o Instituto ITEPA lá, que tinha formação, então, da teologia lá. A gente estudou 4 anos a formação lá. Na época que eu saí de lá, que eu me formei, eles estavam em processo de reconhecimento com o MEC. Então, eu tenho a formação da teologia, mas eu não tenho o diploma. Reconhecido pelo MEC. Mas é um estudo desafiador, mas muito enriquecedor, né, para a vida e para tudo mais. Depois disso, então, né, acabei concluindo os estudos, me formei junto com os outros 2 rapazes, né, com o Edivandro e o Vanderlei, e eu vim trabalhar em Vargião, que morava em Faxinal, trabalhava, ajudava aqui também em Faxinal, na época o Padre Ivo aqui, né, que morava aqui, e atuava lá em Vargião também, né. A paróquia minha, vamos dizer, a paróquia que eu administrava e cuidava, era a paróquia de Vargião. Era a paróquia de Vargião. Isso. E trabalhei por 2 anos e meio, 2 anos e 6, 7 meses ali na paróquia. E assim, é muito bom. Eu gostava muito daquilo que eu fazia, né? Sempre fiz com muito, muito carinho e muita dedicação. E carrego o sacramento que eu tive e tudo com carinho. Eu acho que acabei tomando outras decisões e seguindo outro caminho, né, para a vida, mas essa é uma marca que a gente carrega para a vida, né? Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu, a gente carrega
no nosso dia a dia e na nossa essência também. Não deixa de... A gente não vai esquecer ou abandonar isso. Isso faz parte da nossa vida. E depois que você atendeu o Vargião, ficou esse tempo lá, você já foi para a associação hospitalar ou você teve outro caminho ainda antes de você chegar como atual diretor, né, da Associação Hospitalar de Vargião? Então, Wagner, eu fiz uma peregrinação. Uma peregrinação ali, né? Acabei saindo de Vargião, fui morar para Chapecó, depois morei, acho mais ou menos 2 meses no máximo em Chapecó. Morei no litoral, fui lá trabalhar e morei com um primo meu lá um tempo, lá também. E acabei depois voltando para Xanxerê, na verdade. Voltei para Xanxerê e trabalhei por um período na empresa do seu Oscar Martarello, na Perfimax, né? Aprendi muito, sou muito grato pela oportunidade que ele me deu, de me acolheu e tudo que eu aprendi ali. E trabalhei um período ali também. Então, foi um período, para mim, depois que eu deixei de ser padre ali, foi um período que foi mais desafiador para mim, né? Porque antes a gente acabava, eu fiquei um período aqui, um período ali, e nesse meio tempo, as economias que eu tive, eu acabei gastando, porque faz uma mudança um pouco aqui, vai para lá e tudo mais, a gente sempre acaba perdendo. Então, as economias que eu tinha, eu já não tinha mais. E ali que ele me abriu as portas, né, e comecei a trabalhar ali, sou muito, muito grato a ele. Legal demais. E nessa tua trajetória, como que surgiu essa oportunidade de você estar, né, como diretor da Associação Hospitalar de Vargião, que hoje, queira ou não queira, é uma das referências em saúde aqui na nossa região? Na época, estava finalizando o mandato do Amarildo Paglia, né, que hoje é o prefeito de Vargião. Na época, estava finalizando o mandato dele e ele me procurou, né, acredito que tinham conversado na diretoria, alguma coisa parecida, e ele me procurou, né? Conversamos várias vezes. Ele sabia também do que eu trabalhava ali em Xanxerê. Na época que ele me procurou, eu já residia em Vargião. Eu residia ali no lado do mercado Gentil, do mercado da Ione, né? Então, a gente residia na casa deles ali, alugada, e ele nos procurou, então, para trabalhar aí no hospital. Conversamos, dialogamos e tudo mais, e acabei aceitando o desafio, né? Foi uma decisão também um tanto difícil, né? Porque era uma coisa nova, totalmente nova, e que eu não conhecia nada, né, de saúde, só de consultar e médico, dentista, coisa assim, só isso que a gente conhecia. Nessa parte administrativa mesmo, da saúde, eu não conhecia. Então, na época também foi desafiador buscar isso. E um fato que me marcou, Wagner, o último mês que eu trabalhei lá na Perfimax, que eu comecei trabalhando na Perfimax lá na parte da produção, né, lá na produção mesmo, conhecendo o que eram as peças, o que era milímetro, polegada, como que era toda essa parte, né? Então, depois disso, fui para o escritório ali da produção, né, organizar um pouco, ajudar, na verdade, na papelada e ajudar a pessoa que estava ali para organizar a produção, o que produzia, o que cortava das bobinas, tudo isso. E depois de um período, eles me chamaram para trabalhar no escritório daí como vendedor, né, vendedor interno para a região ali. No mês que eu saí da Perfimax, foi o mês que eu mais vendi. E não é que eu estava saindo que eu deixei de vender ou que eu deixei de atender. Sempre atendi super bem, da melhor maneira, todo mundo. E o último mês foi o mês que eu mais vendi. Olha só que bacana. E dentro dessa experiência, qual que foi os principais desafios que você encontrou quando você assumiu a associação hospitalar? Entender o sistema todo, né, do funcionamento todo, né? Então, na época a gente era uma equipe bem reduzida, comparativamente a hoje, né? A gente era uma equipe muito reduzida.
Então, entender o que era o CISREG, o que era o SUS, como que fazia uma internação, né? Como é que procedia, como é que cobrava, como é que fazia o faturamento, não tinha nem ideia, né? E, na época, o Alan me ajudou, a Sônia Bonan ali também me ajudou muito, o pessoal que trabalhava ali dentro do hospital mesmo, né? Também me ajudaram muito, assim, sempre aquilo que eu precisava, pedia e eles sempre me auxiliavam. Então, Salvo engano, a Sônia foi uma das primeiras enfermeiras de Vargião. exatamente. Ela foi uma das primeiras aí de Vargião. Se não me engano, foi a primeira até que iniciou, que abriu o hospital na época, né? Foi ela mesmo que fez isso. Então, ela tem um conhecimento muito grande. Ela passou por todos os processos, assim, de mudanças, né? Claro que hoje algumas coisas da área hospitalar mudou, né? Assim como mudou na secretaria, né? Mas ela domina toda essa área, né, do SUS, do que pode, o que não pode, o que é o certo, o que não é. Então, ela tem um vasto conhecimento muito grande nesse sentido. Mas ali dentro, o pessoal que estava ali também me acolheram muito bem. E a gente foi aprendendo e desvendando o que era a saúde, né? Depois também fui uns dias ali no hospital em Xanxerê, um pouco conversar com eles lá, ver como é que era, como é que funcionava. Isso também ajudou. A gente, quando vai para o desconhecido, a gente tem um pouquinho de medo daquilo que a gente vai encontrar também, né? Porque a gente não sabe. Mas foi muita informação e isso ajudou a mim, né, ao trabalho, dia a dia, e que ajudou também um pouco, me abriu alguns caminhos assim por onde a gente poderia seguir. E dentro desse trabalho que você começou a realizar, buscando em até outros municípios, como que foi a mudança da estrutura do hospital? Como que foi aí, talvez modernizando, talvez ampliando, como é que foi esse trabalho? Wagner, quando eu cheguei ali no hospital, a gente atendia só Vargião, né? Como o município, os munícipes de Vargião, e a gente, a base do atendimento eram consultas, exames e internações clínicas. As cirurgias eram muito poucas realizadas, né? Cirurgias eletivas, assim, que se fazia, era o Dr. Luiz quem fazia cesáreas e partos, né? E alguns procedimentos cirúrgicos, mas eram muito raros, assim, né? Claro, cesárea, vamos dizer, era uma coisa que acontecia mais recorrente. Tinha uma média de 2 a 3 por mês, né? Mas na época a estrutura, a equipe nossa era menor, a estrutura era menor, era muito mais enxuto. E a partir disso também a gente foi buscando aumentar a equipe, né? Na época assim que eu lembro, o Dr. Marcos também, né, que ajudou ali, que acolheu, que ajudou e que também nos auxiliava, que também era um dos médicos que estava há mais tempo aqui no município, né? Tinha a doutora Geisa também e o Luiz, que era o que fazia mais a parte ginecológica ali, atendia o posto também. E a gente foi buscando com o tempo melhorias e era muito desafiador porque a nossa receita era muito enxuta, né? A gente sabe que o hospital tem essa questão da associação, que tem as pessoas que contribuem. Isso é um modelo diferente e que muito nos auxiliou e nos auxilia ainda hoje para manter os trabalhos do hospital, para manter o hospital em funcionamento. Mas a gente foi buscando aos poucos, né? Era muito desafiador porque estragava um computador, a gente não tinha outro para substituir. Tinha que esperar, organizar, perder muitos arquivos, tudo mais. Então a gente passou alguns perrengues nesse sentido também, né? Apertos, a gente utilizou muito tempo limite do banco para conseguir dar o giro, para conseguir pagar as contas, para conseguir manter as contas em dia, né? Para conseguir honrar com os compromissos. Então isso foi desafiador, porque para mim também eu nunca tinha me pegado numa situação dessa, né? A primeira vez que eu estava propriamente à frente de uma empresa e assumindo assim e com o econômico em dificuldades assim, né? Mas a gente devagarinho fomos construindo.
É um tijolo após o outro. Um mês dá mais, um mês dá menos, mas graças a Deus hoje a gente tá muito bem. Depois a gente começou as cirurgias, né? Na época também tinha o médico de Chapecó, o Maurício, espanhol, que veio, que trazia os aparelhos dele para fazer cirurgias de vesícula, né? E o Mário Goto também, que vinha cada tanto tempo, não tinha uma certa rigorosidade para vir, mas ele vinha, fazia cirurgias de varizes. E depois disso também veio o Dr. Daniel Rossano Corrêa, que também fez as cirurgias, fazia varizes para nós aqui também. E nesse meio período aí que vinha o Daniel, a gente não tinha anestesista. A gente tinha sempre dificuldade com anestesista. Corria para um, corria para outro. Às vezes conseguia... A gente queria abrir os serviços, né, de cirurgias, mas a gente tinha dificuldade nos profissionais. Um dia a gente conseguiu o cirurgião, outro dia não conseguiu o anestesista. Então era difícil as datas assim para fechar. Então a gente tinha que ir negociando até que chegava num denominador comum ali para conseguir realizar os procedimentos. E para nós assim, depois, né, com o Daniel veio a doutora Priscila Praça Consalter. Foi ela quem também nos apresentou o doutor Felipe Camargo, aqui de Xanxerê, cirurgião geral. A partir dele também a gente começou a movimentar. Começou a ter mais cirurgias, começamos a ter mais uns atendimentos, então começou a melhorar. Quando a gente estava melhorando assim, e estava tendo um fluxo bom de cirurgias, né, ali principalmente com o Daniel e com o Felipe, o Luiz que fazia as ali, veio a pandemia, que também é outro desafio. A gente já estava começando a gatinhar um pouquinho melhor, vem a pandemia e deu aquela insegurança. E na pandemia fechou tudo, parou tudo. Então, eu lembro, né, nítida a cena, o dia que fechou, né, que teve o decreto do Estado, que fechou tudo. Tudo fechou, os comércios, as coisas, as indústrias, né, parou assim. E eu reunia os colaboradores que estavam no hospital naquela manhã, e à tarde, reunia os da tarde também, e a gente conversou, disse, olha, hoje, esse mês a gente recebeu o salário em dia. O mês que vem, eu já não sei se a gente vai receber ou não, porque a gente não sabia o que ia acontecer, como que ia proceder as coisas, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e foi tudo bem, assim, a gente conseguiu também sair, passar, e tivemos um bom atendimento, né? A equipe que estava lá também atendeu muito bem, sempre se dedicou com dedicação, assim como a gente tem hoje, né? Os profissionais que trabalham ali no hospital, né? A gente é muito grato por tudo que eles fazem, pela dedicação ao dia a dia aí. Você citou, Fábio, o modo que vocês atendem hoje, né? E você citou também que hoje vocês têm diversos associados, se a gente pode dizer assim, isso, que ajudam a manter, além, claro, do valor das cirurgias, enfim, que entram também para a associação hospitalar, que não realiza simplesmente cirurgias, né, como era antigamente, só para os munícipes de Vargião, mas agora atende a região inteira. Isso, Wagner, a gente atende hoje a região, né? A gente atende cirurgias eletivas, né? Para a região, vamos dizer, para a quarta região, que a gente é credenciado para a quarta região, que vai de Ponte Serrada a Itapiranga, né? Todo o oeste, extremo oeste, faz parte da quarta região. Porém, se o Estado destina pacientes de outras regiões, a gente atende também, né? Mas a questão ali dos associados que você comentou, é um modelo diferente e que muito tem ajudado a gente. Então, a gente tem alguns diferenciais também para quem tem associação, para quem contribui no seu mês a mês aí. E a gente está pensando e melhorando a estrutura também, principalmente para o povo de Vargião. Mas a gente atende hoje cirurgias eletivas, né? De cirurgia geral, otorrino, ortopedia, urologia, daí é mais para o município de Vargião mesmo, vascular e ginecologia. Então, a gente tem vários profissionais aí que trabalham nas cirurgias eletivas. E também daí partos e cesáreas aí para o município de Vargião, né? A gente não tem porta aberta, que diz, né? A gente, para ter porta aberta de
de partos e cesáreas, precisa uma equipe muito maior disponível, né? Então, a gente atende, vamos dizer, aquilo que é eletivo, né? Que o Dr. Luiz acompanha ali no posto, e que está tranquilo, que pode ser feito ali e que está também tranquilo para o porte hospitalar. Então, na medida do possível, a gente sempre busca atender no município de Vargião, no hospital de Vargião mesmo. O hospital hoje, a gente tem 25 leitos, né, cadastrados no CNES, né? É uma estrutura pequena, mas a gente atende, né, no hospital, a gente atende as consultas eletivas, que seriam mais para procedimentos cirúrgicos, as consultas de urgência e emergência, né? O pessoal passou mal, vai para o hospital, é atendido. Exames laboratoriais para quem está internado ou em observação, então, laboratoriais. Exame de raio-x e eletro, a gente faz tanto para os internados quanto para eletivos, né? Ou veio para uma observação, precisa do exame, a gente faz também. E eletivo é aquilo que vem mais do posto de saúde, ou o paciente foi consultar no especialista, Xanxerê, Chapecó, Faxinal, vem para lá, a gente acaba realizando os exames, né, que são possíveis ali no hospital também. Uma média de quantos associados vocês têm hoje, Fábio? E é só o pessoal de Vargião que pode se associar para a associação, ou vocês deixam aberto? Hoje, Wagner, pelo estatuto, ele está restrito aos munícipes de Vargião. Muitas pessoas me perguntam isso, que gostaria de contribuir, gostaria de ajudar pelo atendimento, pelo aquilo que fizeram por um familiar meu, tudo mais. Então, mas pelo estatuto, hoje está restrito aos munícipes de Vargião, né? A gente tem uma média de 780, mais ou menos, né? Gira 750, 770, nessa média ali, né? Mas um número bom, assim, de contribuintes. E que mantém hoje, assim, né, em dia, que dá um fôlego para a gente também poder trabalhar, poder ir fazendo as melhorias que a gente vem fazendo. Como o hospital é pequeno, a gente precisa ir trabalhando por partes, né, e fazendo devagarinho as melhorias e reformas. Mas, principalmente do ano passado para cá, a gente fez bastante reformas ali no hospital, né? Fez umas mudanças, fizemos ampliação de serviços, ampliação também, melhoramos os quartos, melhoramos os corredores, melhoramos a pintura, o conforto dos pacientes, mesmo para os familiares também dá um conforto maior e melhor também. Então, tudo isso... Até vale um destaque, porque a gente escuta bastante o pessoal falar o conforto dos familiares, dos acompanhantes, principalmente é um destaque do Hospital de Vargião, que o pessoal sempre elogia isso, né, Fábio? Isso, exato, Wagner. Exatamente. Principalmente, tipo, quem é associado que contribui com um valor maior, ele normalmente, salvo alguma exceção, mas ele fica sempre internado sozinho no quarto com cama para o acompanhante também. Então, isso dá um conforto maior, um descanso maior também para o acompanhante também. Que, às vezes, a gente sabe que para a gente que está ali no dia a dia, trabalhando, parece que as horas voam, né? Mas se você vai lá para ser paciente, para ser acompanhante, acaba sendo um pouco mais massivo, né? Parece que não passa, tudo mais. Então, tendo uma cama para descansar, para deitar um pouquinho, isso acaba ajudando muito também no conforto. Legal, bacana demais. E vale um destaque porque você está falando que é a estrutura pequena, mas agora tem um projeto maravilhoso para um crescimento aqui para a nossa região, vai ser com certeza uma referência. Isso, Wagner, nós temos um projeto então em andamento aí. Hoje, voltando um pouquinho, né, com esse número de leitos e tudo mais, a gente atende, né, os internos os munícipes vargionenses, e a gente faz uma média de umas 110 cirurgias por mês ali no hospital. Às vezes, muitos pacientes que vêm de fora até ficam admirados, né, com a nossa estrutura, com o atendimento, e a gente recebe muitos elogios, né, pelo atendimento, pela equipe, pela dedicação, né, de cada profissional também, né? Porque a gente busca também dar essa atenção. Porque a gente sabe que, salvo, né, para quem vai ter neném, né, ali, que é mais uma alegria, mas as demais, assim, é um momento mais de tensão, né?
a cirurgia e tudo mais, né? A gente, graças a Deus, tem, assim, muitos bons resultados cirúrgicos, né? E a gente tem uma equipe de profissionais muito bons, então isso dá um respaldo muito grande. Mas sempre é uma atenção. E a gente sempre fala que um procedimento cirúrgico é um procedimento cirúrgico. Tanto pode ir super bem, como pode, às vezes, complicar também. Mas, assim, nas complicações que a gente teve, a gente se saiu sempre muito bem, os profissionais sempre foram muito atentos e resolveram. Então, para nós é bom isso, e isso também nos dá credibilidade, né? Pelos profissionais, pela equipe, pelo atendimento, isso nos ajuda e também nos coloca num patamar de referência. E essa referência também a gente tem esse projeto de ampliação, né? De ampliação do hospital, de querer ampliar o número de leitos, número de atendimentos. O projeto também já consta com 10 leitos de UTI. Então, não só para a região, mas para atender a região. Como a gente é credenciado SUS, a gente tem um convênio com o Estado de Santa Catarina, né? A Secretaria de Saúde do Estado. Então, a gente atenderia a região como a gente atende hoje em cirurgias eletivas, né? Ou urgência e emergência, aquilo que cair ali, que a gente precisa atender, a gente atende. E também outro destaque que vocês têm lá é o centro de imagens, né? Um novo ambiente que foi inaugurado há pouco, que vocês também estão utilizando para melhor atender não somente Vargião, mas toda a população da região aqui, como você falou, né? Que faz parte da 4ª região. Exatamente, Wagner. Nós tínhamos um espaço apertado. O nosso espaço interno do hospital, ele é bem limitado de espaço, né? Então, ali com a ampliação do centro de imagens, ali que também uma parceria com a prefeitura, e a gente sempre se ajudou e sempre fomos muito parceiros. Então, eles construíram e cederam o espaço ali para nós, né? Claro, a gente utiliza em conjunto, assim, também tem algumas coisas que eles precisam que está disponível. Também se precisar um atendimento, aquilo que precisar sempre está à disposição, e a gente acaba prestando serviço para a prefeitura também. E no espaço, no novo espaço ali, né, de especialidades, então a gente tem o administrativo ali e também atende as consultas eletivas e os exames eletivos também a gente está fazendo ali, principalmente o ultrassom. A gente tem o projeto já liberado, tudo do raio-x para descer também, mas por enquanto a gente acabou não mexendo ele, tá lá em cima, dentro do hospital ainda. Mas ele comporta a parte de baixo ali também. A gente precisaria mexer chamar o técnico, fazer toda a parte de desligar o equipamento, ligar o equipamento, mas já está tudo disponível e a gente poderia fazer isso muito bem. E acredito que a gente vai fazer também, né? Mas a gente vai fazendo por partes também, né? O recurso nosso é limitado. A gente tem essa parceria com a prefeitura também. A prefeitura também tem um limite de repasse, então a gente se ajuda, com certeza a gente se ajuda, mas os recursos nossos são limitados. Então, a gente vai fazendo por partes também. Claro que fazer tudo já, às vezes, também seria bom, né? Mas eu, como administrador ali do hospital, a gente pensa na parte econômica também, né? De se manter e de estar bem, né? Porque a gente pensa nos colaboradores que estão ali também, que a gente precisa pagar o salário, todo mundo tem as suas contas, né? Tem os seus compromissos, então a gente precisa também dar essa credibilidade e chegou lá em tal dia, que nem nesse mês, hoje vamos fazer o pagamento, não tem problema. Chega lá, faz o pagamento, está tudo certo, tudo resolvido. Então, a gente precisa pensar nessa parte administrativa também, né? Na parte econômica também. E eu, como gestor, a gente tem que pensar no todo do hospital, não é pensar só numa coisa, né? Claro, cada pessoa tem várias pessoas que ajudam, né, dentro das suas funções também, mas você não deu conta lá, vem para mim. E essa parte econômica, principalmente, acaba caindo bastante. Fica comigo, está comigo por enquanto, né? A gente tem outras pessoas que estão ajudando, mas a parte econômica administrativa está comigo. E eu tenho essa preocupação também, né, de manter os pagamentos e manter a casa em ordem. E isso nos dá um alívio, né, para a cabeça também, porque a gente vai para casa pensando que está tudo certo e que a gente deu o melhor para o atendimento, né, para quem vem ali, quem precisa de um atendimento, mas para quem trabalha ali também.
E quem trabalha ali no hospital, cada um na sua função é importante. O médico é importante, a faxineira é importante também. A enfermeira é importante, a técnica é importante, quem trabalha na cozinha é importante. Então, todas as pessoas são importantes. Porque, às vezes, não é só olhar para uma coisa, né? Às vezes, o médico que fez um bom atendimento, perfeito, mas vai lá no quarto, está tudo sujo. Daí fica difícil, né? Então, é o conjunto todo que precisa andar junto. Erros acontecem, com certeza. A gente não é perfeito. E vai ter erros. E acontece erros. Mas a gente também precisa assumir quando erra. Assumir, nós erramos, foi errado aqui, vamos fazer diferente, vai ser diferente. Então, isso, se colocar nessa condição, também faz parte da administração. E, Fábio, agora deixando de lado um pouquinho de falar de trabalho, mas falar de coisa boa, porque agora neste mês de abril vai acontecer o Jantar Italiano lá em Vargião, que é um jantar que vai ser beneficente para a Associação Hospitalar. Então, gostaria que você convidasse, né, quem está acompanhando também a nossa conversa aqui a participar deste jantar. Isso, Wagner. Agora a gente tem a programação da Semana do Município, né, aniversário do município de Vargião, 62 anos. E a prefeitura nos convidou, então, para fazer esse jantar italiano, né, em benefício do hospital também, né? É um valor juntado e arrecadado ali, que também contribui no nosso dia a dia para as melhorias, né? É um valor que vem a somar. Eu sempre digo, às vezes não é o muito ou o pouco, mas é o constante que a gente vai melhorando e que a gente vai juntando para melhorias. Então, deixo aqui o meu convite, né, para as pessoas que puderem nos auxiliar, nos ajudar ali, também participando do jantar italiano. Será no dia 18, agora de abril, lá no Clube Palmeiras, em Vargião, né? Tem o jantar e depois tem também um bailinho depois do jantar aí também. As mesas estão disponíveis no hospital, né, ou propriamente comigo também, a gente está organizando. São mesas para 6 pessoas no valor de R$500 a mesa. A gente não está vendendo ingresso, a gente optou por vender a mesa. Eu acho que é um modelo melhor, que daí as pessoas já se organizam para ir. E se chegar ou primeiro ou por último, a mesa vai estar disponível e as pessoas já sabem com quem elas vão sentar. Então, fica melhor para a organização do hospital, para a nossa organização fica melhor, e para as pessoas também que adquirem também ficar uma organização mais tranquila. Porque, vou chegar lá, com quem eu vou sentar, vai ter lugar, não vai ter lugar. Então, a mesa vai estar disponível lá para as pessoas. E, Fábio, e outro convite para quem ainda não faz parte da associação, não é sócio, como é que faz? Para quem quiser contribuir conosco também, nos ajudar e ser associado, é só chegar lá no hospital, né, na parte do centro de especialidades. A gente fica localizado lá na parte de baixo, vamos dizer agora, do hospital, mas é ali na rua 7 de setembro, em frente ao Banco Cicobi. Trazer os documentos pessoais. Os documentos pessoais a gente já consegue fazer o cadastro da pessoa. A gente tem 2 valores, né, o valor maior e o valor menor. Fica à disposição a escolha da pessoa, né? O valor é para a família, marido, mulher e filhos até 18 anos. Então, não é individual, né? É para a família. Claro, às vezes há o adulto, né, solteiro, então se quiser fazer para ele, faz para ele, né? Mas a gente para a família, o valor que contribui é por família, né? Show de bola. E para nós ir se encaminhando para o final, Fábio, mais alguma coisa que você queira destacar para quem nos acompanha? Obrigado, Wagner, pelo espaço, né, por também nos chamar para uma entrevista. Eu acho isso muito, muito bacana, porque a gente recorda, né, de como que foi a nossa trajetória e tudo mais, e isso é importante para nós. Agradecer às pessoas que sempre estiveram comigo, as equipes, as pessoas que ali trabalharam, que também hoje não se encontram mais ali, mas fazem parte da história do hospital. Todo mundo é importante. Uns acabaram ficando mais tempo, outros menos tempo, né? Também no dia a dia, às vezes nem sempre a gente se acerta a trabalhar no local
né, que a gente escolheu, mas enfim, eu sou muito grato por todos que trabalharam ali, né? E também pela minha família, né? A Simone, que sempre esteve comigo, do meu lado, me apoiando, me ajudando, me ouvindo também, muitas vezes, né? Ela também sempre me ajudou, sou muito grato a ela. E a Nenê também, que a gente tem hoje, a Liz, né? 10 meses, que também é uma luz na nossa vida. Muito bem, então conversamos com o Fábio, ele que é o diretor, né, atual diretor da Associação Hospitalar Vargionense, lá de Vargião, Associação Hospitalar de Vargião, e a gente deixa o convite para você, né, então participar, prestigiar o jantar italiano e também a compartilhar essa conversa com outras pessoas que você deseja, né, que escutem um pouquinho da história do Fábio e também como que é o trabalho desenvolvido na Associação Hospitalar, porque esta conversa vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Para você que está acompanhando aqui através da rádio, pode ir lá no canal do YouTube, né, acompanhar novamente essa entrevista na íntegra e compartilhar com outras pessoas. E mais uma vez agradeço ao Fábio e eu agradeço também a Avelino Braganholo S.A., que é um dos nossos patrocinadores, junto com o Mercado Marine, né, o Mercado Marine de Passos Maia, sempre com muitas ofertas para você. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, segue o nosso Instagram e fica sempre acompanhando. Toda quinta-feira ao meio-dia tem o podcast Falando Nisso, o podcast da 102 aqui na Alternativa FM. Um forte abraço a você e até mais!